Então, galera, tudo bem? Aqui é o Rafael Tavares, professor de canto, músico há mais de 10 anos, e eu tô aqui hoje com uma querida, maravilhosa, que eu amo do fundo do meu coração, Carol. Ela é fono, ela vai falar um pouquinho quem ela é e como ela trabalha aqui para vocês entenderem um pouco dessa trajetória dela. E eu tenho certeza que ela vai trazer muita coisa pra gente aqui, muito conhecimento, muita, enfim, essa carreira toda que ela teve aí, que eu sei que é muito grande, inclusive, que eu sou muito fã. Conheci Carol, inclusive, não sei se você lembra, né, Carol? Foi minha professora na faculdade de fono. Que eu não terminei ainda, Ah, mas voltarei. E aí, Carol, me fala um pouco de você, quem é você, o que você faz. Eu sou fonoaudióloga clínica. Eu comecei a fazer faculdade em Salvador e lá eu me apaixonei pela área de voz. Tive a oportunidade de conhecer uma professora maravilhosa chamada Valéria Leal. Foi Sim. quem me introduziu nesse mundo da fonoaudiologia voz. E desde então, Rafael, eu trabalho como fonoaudióloga, com voz profissional, voz patológica, Aham. voz não só de cantores, mas de professores, radialistas, atores, Ou seja, tem todas as especialidade em vozes voz, profissionais. 100%, né? 100% voz, 100% voz. 100% voz, Sim. Então, e me diz, voz porque na veia. eu também, só que no caso do professor, né? E que justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente tem aquele esquema de que tem o professor de canto, tem o fono, tem o otorrino, tem até nutricionista, inclusive, especialista nessa parte da voz, porque quando a gente canta é o corpo inteiro, né? E eu queria que você me falasse qual que é a sua parte em relação como fono, em relação à voz cantada. Nós da fonoaudiologia, Rafael, quando a gente trabalha nessa equipe multidisciplinar que você falou, muitos profissionais, né, para atender essa demanda da voz cantada, a gente trabalha a parte fisiológica, muscular, Uhum. seja na parte de patologias, então muitas pessoas nos procuram pelas patologias, e aí é responsabilidade do fonoaudiólogo fazer a reabilitação, quando é possível reabilitar, ou colaborar com o otorrino caso haja necessidade de cirurgias, né? Entendi. Então, essa é uma parte do fonoaudiólogo. A outra parte é a gente habilitar o que já é bom. Então, nós vamos trabalhar junto com os professores de canto nesse aprimoramento vocal, para que o músculo da voz ele responda melhor aos Hum. exercícios propostos também pelo professor de canto. Então, é um trabalho muito em conjunto. Eu vejo Uhum. que são trabalhos complementares, né? Eu Uhum. costumo dizer, algumas pessoas comparam com o jogador de futebol, né? Tem o Sim, fisioterapeuta o e atleta da tem o voz. técnico, né? Aham. E no nosso caso, eu gosto de falar assim, o fono é bem padeiro, né? E o professor de canto confeiteiro. Então, o fono Uhum. vai mexer com a massa, com o músculo, e o professor de canto vem dar aquela parte da voz artística, Sim. do desempenho no palco, aquela Embelezar, coisa. né? Exatamente, vai dar o brilho, a cereja do bolo ali. Legal. E que é muito importante a gente saber disso, né? Que é cada um no seu quadrado mesmo. Tipo, é tudo junto, né? Então, é super importante, galera. Então, vocês que querem aprender a cantar de verdade, é super importante vocês entenderem que vocês precisam ter um professor de canto, um fono, um otorrino. Se puder ter os quatro, inclusive, juntar já com um nutricionista também, né? Que mexe com essa parte da alimentação. Por exemplo, muito aluno chega em mim e fala que tem muito refluxo, né? E quem resolve esse refluxo é justamente a parte da alimentação. Então, vai também a parte do nutricionista. É, e inclusive tem muitos professores de canto, por exemplo, que passam exercícios que não podem ser passados, né? E que fonos também não podem passar sem ter uma. O que seria? Você pode explicar um pouco pra gente em relação a isso? Rafa, isso é muito, 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 muito importante. Muito Vale a sério pena a gente também, né? fazer um super parêntese aqui. Uhum. Todo profissional da voz, pessoas que têm uma performance vocal com grande demanda, eu digo que obrigatoriamente devem passar por um otorrino para que faça uma avaliação visual. Sem a gente conhecer por dentro essa laringe, Rafa, é quase impossível a gente conseguir fazer um bom trabalho. Uhum. Por quê? Principalmente porque muitas pessoas que têm rouquidão ou alguma queixa de voz podem ter o que a gente chama de leucoplasia, que é uma lesão pré-cancerígena, Uhum. pré-câncer de laringe e câncer de laringe. Sim. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Obviamente que nós temos vários tipos de rouquidão, de ruídos na voz, como aspereza, soprosidade, rugosidade, mas vai que essa pessoa, infelizmente, tem uma lesão mais séria. Então, nós vamos mobilizar aquela prega vocal, a gente vai
piorar o quadro daquela pessoa. Então, antes de passar por um médico otorrinolaringologista, eu particularmente, eu nunca começo um trabalho com um profissional da voz, Rafa. É uma conduta que eu faço e eu sempre falo, se eu sou ou fonoaudiólogo ou professor de canto, antes eu tenho de orientar o meu cliente, o meu paciente a trazer para mim aquele exame do médico e falar, ó, tá tudo bem, bora começar. Até porque foi igual você falou, né? Às vezes a gente, pelo som, a gente consegue perceber alguns ruídos que, às vezes a gente, até você principalmente, às vezes até você sabe o que é que tem ali, mas você não pode chegar e falar, olha, é isso, né? Você precisa primeiro encaminhar essa pessoa para um otorrino, para ela fazer a vídeo, e que é uma vídeo, né? Porque precisa aparecer a prega vocal vibrando, né? Dentro daquele esquema, porque se for uma foto, pode abrir assim, e aí parece que tá com uma fenda, né? E na verdade é só por causa da vibração dela. Rafa, perfeito. Você falou tudo agora, você falou tudo. Até porque vale falar de novo. Aprendi com a melhor. É um diagnóstico médico. Sim. O fonoaudiólogo, ele vai falar da percepção da voz. Nós vamos falar se é uma voz rouca, se é uma voz rugosa. A gente vai falar que tipo de ruído tem naquela voz. Mas o diagnóstico vai ser, é um nódulo, é um pólipo, é um granuloma, é uma leucoplasia. Sim. Enfim, o diagnóstico de lesões, de patologias na laringe é um diagnóstico médico. Legal. De preferência, médico otorrinolaringologista especialista em laringe. Legal. Porque ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? Mais específico ainda. Bom, aproveitando que você puxou esse assunto em relação à fenda, edema, pólipo, esses são os nomes que assustam vários cantores, né? Inclusive, às vezes eu falo pro meu aluno, olha, eu acho que você tá com edema. O aluno, ai meu Deus, eu vou morrer, não sei o que na verdade não é tudo isso. Edema todo mundo tem, né? Você pode explicar os mais famosos e o que cada um é? Por exemplo, edema, fenda, calo? Tá. Então, assim, nós vamos chamar essas lesões benignas de laringe. Então, não é câncer de laringe, mas tem uma lesão ali. Vamos chamar isso de lesões benignas de laringe. Legal. Essas lesões benignas, Rafa, fazem parte do que chamamos de disfonias comportamentais. E dentro das disfonias comportamentais, nós temos as disfonias comportamentais com lesão e disfonias comportamentais sem lesão. Quando a gente tem uma lesão, um nódulo, um pólipo, ou a gente tem ali um edema que não chega a ser uma lesão, mas já é uma condição na laringe, por mau uso da voz, por uso excessivo da voz, a gente precisa tratar. E esse tratamento é normalmente com exercícios, principalmente os exercícios fisiológicos da voz. Algumas lesões, como nódulos, por exemplo, quando eles são recentes, a gente consegue reabsorver, outros não. Alguns pólipos também, outros não. Então, casos e casos, Rafa. Alguns casos o fonoaudiólogo consegue resolver junto com o otorrino, em outros casos a pessoa vai precisar fazer uma cirurgia e depois e antes passar por uma reabilitação com o fonoaudiólogo, para que ele se reabilite e torne-se apto novamente a cantar ou usar essa voz profissionalmente. E que existe as fendas glóticas... Pode falar. Tá lindo, continua. Que tá as fendas glóticas, Rafa, depende muito do tipo. Nós temos vários tipos de fendas, inclusive uma fenda que a gente chama fisiológica, que é muito característico de mulheres. Então, muitas mulheres já nascem com esse tipo de fenda e que não é um problema. Ela pode ser um problema se essa pessoa fizer mau uso da voz ou abuso vocal, como a gente chama. Gritar, falar muito alto, muito forte, não fazer aquecimento antes de usar a voz, desaquecimento depois de usar. Se for uma pessoa que usa a voz por muito tempo, é importante condicionar essa voz. Assim como os atletas que correm, as pessoas que usam a voz com muita frequência, principalmente os cantores, eles precisam de um acompanhamento para que eles tenham essa musculatura condicionada, para que a gente trabalhe nesse processo de prevenção de lesões ou prevenção de problemas. Legal. E tem algumas também, que você falar, tem alguns que não necessariamente tiram, né? Ou seja, tem algumas pessoas que têm fenda e que deixam um roquinho na voz que é bonito, né? Mas e aí, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho essa fenda, ela deixa a minha voz mais bonita. Se eu não tirar, ela pode piorar? Ou como é que funcionaria isso? Nós vamos pensar, Rafa, sempre individualmente, né? E isso é uma decisão que o fonoaudiólogo e o médico vão tomar juntos ali, dependendo
do gênero musical, o estilo que o paciente ou o cantor gosta de cantar. E, por exemplo, em vozes sertanejas, a gente sabe que um certo ruído ali pode ser bem-vindo, né? Desde que isso não prejudique o desempenho e não cause muita fadiga vocal naquela pessoa. Então, são casos e casos ali, né, Rafael? Enfim, tem casos de fendas glóticas que são fendas por tensão. Então, quando a gente reduz essa tensão, principalmente na região cervical, na musculatura extrínseca, isso deixa de ser um problema grande para aquela pessoa. Então, depende muito do tipo de fenda que aquela pessoa tenha, depende muito do tipo de lesão e depende muito de cada caso. Legal. O que eu mais penso em relação a essa entrevista aqui é passar para as pessoas a importância, né, da fono. E aí já entra naquele assunto daqueles cantores que realmente acham que não precisam e começam a experimentar alguns remédios milagrosos, né? Como, por exemplo, balinhas, mel e gargarejo de não sei o quê. E, enfim, tem vários, né? Quais são os mais comuns que você já ouviu falar, assim, que você não acredita? Tipo, já ouviu falar em algo que a galera faz com álcool? Eu já ouvi falar assim, né? Muitos. Eu aqueço a voz com conhaque. Olha Meu isso. Deus. É aquela sensação que você fala, nossa, vai pegar fogo ali. Literalmente. Literalmente, né? E o que eu vejo, Rafa, é o seguinte, vale falar, né, que rouquidão por mais de 15 dias não é normal. Então, as pessoas que vão ficando roucos com muita frequência e ficam usando essas medicações caseiras, elas acabam piorando o problema, porque algumas dessas soluções milagrosas, elas podem dar uma anestesia, elas podem dar uma sensação de melhora temporária, a pessoa vai abusar daquela musculatura ainda mais e a voz vai piorar. Então, pior, a gente você tem não que tá tomar muito sentindo. cuidado. Anestesiou, você não tá sentindo, então, você vai dar o dobro. E aí depois, no outro dia, você vai estar mais rouco ainda, né? Então, na realidade, está piorando a situação. Ou seja, repouso, né? É repouso, né? Eu tô com a voz ruim, primeira coisa. E outra coisa, Rafa, quando a gente pensa nessa história, né, vou usar algum remedinho milagroso ali, eu tenho de tomar muito cuidado, porque ardor, coceira e dor nessa região não é normal. Sim. Se você sentir isso com frequência, alguma coisa você está fazendo de errado. Tem que investigar. Não é normal mesmo, não é normal. Não é normal cantar e sentir dor. Não é normal cantar e sentir ardor. É normal você ficar cansado, porque é um músculo, né? É igual todo mundo, eu canso. Mas eu preciso recuperar rápido, né? Então, se você sentiu, fique alerta. Sentiu dor, ardor, cansaço com muita frequência depois que você faz o seu desempenho vocal, procure ajuda. Porque às vezes é algo simples de resolver. Vou fazer assim então, Carol. Vou te falar algumas receitinhas que a galera usa. Você me diz se funciona ou não, pode ser? Pode. Água. Água básico, é tudo né? de bom, né, Rafa? E aí vale a pena seguir a regra das nutricionistas. Geralmente elas falam que é 35 a 40 ml por quilo. Então, se eu tiver ali 68 quilos, eu vou fazer 68 vezes 35 ml para ter uma média de quanto de água eu devo beber por dia para que eu fique hidratada sistemicamente. E vale a pena no decorrer do dia, né? Isso, ao longo do dia, pequenos goles ali. Não adianta tomar 2 litros de manhã e não tomar mais. E vale a pena dizer que a água não vai passar lá na laringe. Né? Não passar pelo aparelho fonador, né? Exatamente. Agora, por que eu vou beber água? Porque vai hidratar o meu corpo todo, vai hidratar sistemicamente até que ali, de alguma forma, sistemicamente, a minha laringe fique hidratada. Então, uma laringe hidratada, ela faz parte de um corpo hidratado. E como é que eu sei que o meu corpo está hidratado? Eu vou observar ali a cor do meu xixi. Então, quanto mais clarinho aquele meu xixi estiver, melhor. Se estiver muito amarelo, quer dizer que eu estou desidratado, que eu estou precisando beber mais água. Ou seja, ela hidrata de forma indireta, né? Porque ela não vai pegar aqui embaixo, ela vai para outro lugar, vai pelo corpo inteiro. É por isso que é o corpo inteiro, né? Que a gente fala o tempo todinho. Mas legal. Então, gente, água super importante, bebam água. Tem diferença entre gelado e natural? O que você acha, Carol?
Então, Rafa, isso é muito particular também, né? Então, tem pessoas que têm muita sensibilidade ao gelo, né? A água gelada, por Uhum. exemplo. E aí, quando elas tomam água gelada, elas ficam com secreção, com mais secreção, porque o organismo, para proteger, produz mais muco. Uhum. Algumas outras pessoas não têm essa sensibilidade. O que eu vejo que realmente faz mal é o choque térmico. Então, assim, se eu tô num dia muito quente, eu tomo algo muito gelado, ou se eu tô cantando e aí eu bebo essa água Já gelada, fiz aí isso sim é um e não dá problema. certo. É horrível. Aí, exato. Você desce ali pra beber água, parece quando você volta pro microfone, você não tem mais voz. Pra onde foi? Por causa de uma água. Isso realmente acontece, já aconteceu comigo. Inclusive, quando você vai Exatamente. nos barzinhos da vida, eu sou super chato com isso. Eu falo, não, tem como ser natural. Cara, não tem. Eu sou muito chato, porque eu sei que se eu tomar no meio do show, minha voz acaba. Meus amigos, E né, no não meio do deixam show mentir. acaba, e no meio do show acaba, Rafa, porque você tá super quente, tá bem É vascularizado choque. ali, então tá na potência total. Você toma água gelada, ó, puf, Já era. vasoconstrição. E Uhum. isso dá rigidez na mucosa. Aí você vai tentar fazer um agudo, ixi, a voz não vai. Ou seja, então não tem problema ser gelado ou quente, desde que não seja nesse choque térmico e é de cada um, E né? Tem gente que tem desde que você acessibilidade, não tem gente tenha. que. Legal. Café. Olha, então, o café complexo é algo que daria assim uma live inteira só para a gente falar de café. Uhum. De novo, né, Rafa? O café, se a pessoa tem refluxo gastroesofágico e ela exagera no café, ela pode ter mais pigarro. Para algumas pessoas não faz diferença alguma também, mas a gente sempre sugere para evitar o café antes do uso vocal. Então, se eu quiser tomar de manhã, não é um problema, mas vou tomar um cafezinho para entrar no palco, a gente deve evitar. Entendi. A maçã faz bem? Maçã super faz bem para a voz, principalmente porque ela trabalha, quando eu estou mastigando ali a maçã, ela trabalha a soltura dessa minha musculatura oral, né? Perfeito. Então é legal para minha Uhum. articulação. As É, cavidades. ela tem uma substância antioxidante, que é a pectina, então favorece também a redução ali e aí falando de sistema de novo, sistêmico, né? Ela favorece a redução da fadiga e do estresse oxidativo também. Então, Uhum. maçã é super legal. E além Legal. disso, ela é astringente, então ela limpa muco. Se eu tiver muito gripado, com secreção, ela vai limpar esse muco da cavidade oral, tá bom? Uhum. Gargarejo de vinagre com sal. Nossa, já vi muita Ó, gente fazendo isso. É bom? o gargarejo em si é maravilhoso, né? Quando Uhum. você faz esse movimento aqui, ó, Uhum. você alonga a musculatura Eu laríngea faço muito e com o soro. barulhinho E o barulhinho é super legal, ó, porque Uhum. ele ajuda também a reduzir edemas, a trabalhar essa mobilização da prega vocal ali, porque tá fazendo como se fosse uma vibração, ó. Né? Entendi. Só que o problema do vinagre é que muitos vinagres são vinagres com álcool e com alguma substância mais ácida. E E o isso álcool pode, resseca, né? exatamente, isso pode machucar a sua mucosa. Então, se eu quero fazer gargarejo, eu posso fazer com água do chuveiro, a aguinha morna lá do chuveiro, ou soro fisiológico a 0,9%. Achei que o meu Uhum. soro estava aqui, já ia mostrar. Soro fisiológico a 0,9%. E o É a soro? aguinha. O soro faz muito bem também, né? O soro faz super bem. Até trouxe aqui o meu nebulizador para Uhum. compartilhar com vocês. É um nebulizador portátil. Eu já coloco nesse compartimento o soro Legal. e faço a minha nebulizaçãozinha. Adoro E como é que funciona a fazer a nebulização? Tem nebulização. que ser diária, né? E o tempo que eu tenho que fazer? Muita gente pergunta, quanto tempo? 15, 20 minutos? Isso. Rafa, então, isso também é bem particular, mas uma boa solução é a gente usar aí 5 minutos 3 vezes por dia, ou antes dos exercícios de voz e depois dos exercícios de voz, né? Então, você pode usar ao longo do dia, a cada 1 hora eu faço ali 2 minutinhos. Então, isso é muito particular. Só que dá para abrir outro parêntese aqui, Rafa, que nem todo mundo pode usar o soro, porque algumas pessoas têm alergia ao soro quando usa no nebulizador tosse muito, então tem que experimentar e ver se dá certo com você. E pessoas que são hipertensas, às vezes podem ficar com dor de cabeça por usar o Entendi, soro, então tem que tomar cuidado também, tá entendi. bom? Então é bom, só que
ainda assim é particular. Legal, legal, isso aí. E Carol, me diz aí, como é que funciona a parte do aquecimento e desaquecimento vocal? Porque eu, por exemplo, se eu canto sem aquecer, é uma merda. E se eu não desaqueço, no outro dia parece que piorou, desculpa a palavra, mas é realmente isso. Como que funciona essa parte? Rafa, muito legal e vale a pena você também tentar depois que eu falar, né? Aham. Porque você vive isso. Então, Uhum. assim, o aquecimento vocal, ele é fantástico, principalmente para você preparar a sua voz para o desempenho. Então, você vai alcançar as notas mais agudas com mais facilidade, você vai estar se prevenindo de lesões, você realmente vai preparar a sua musculatura para receber a carga grande que é o canto. Aham. Então, você, como cantor, vai falar melhor do que eu a importância desse aquecimento para você enquanto cantor, né? Uhum. E o desaquecimento, que poucas pessoas fazem, Rafael, ele é fantástico para recuperação muscular no dia seguinte. Porque você usou a voz, fez ali microlesões, você precisa voltar essa voz para o seu padrão de fala, e para esse processo de relaxamento dessa musculatura e o efeito do desaquecimento, Rafa, alguns estudos trazem que ele dura de 12 a 48 horas depois que ele é realizado. Então você imagina que esse desaquecimento, imagina 5 minutos, 10 minutinhos ali depois do show, que você desaquece a sua voz, você está ajudando a sua musculatura até 48 horas depois. Olha que incrível. Caramba. Então, imagina que você vai fazer show hoje, amanhã e depois. Então, se você aquece a voz antes de usar, desaquece depois, você está ajudando a sua voz a render por mais tempo. Você vai conseguir fazer esses shows e entregar o seu produto com muito mais facilidade e qualidade. Legal. São os atletas da voz mesmo, né? Não tem como nem dizer, né? É muito parecido com essa parte do... Porque é músculo, a gente tá trabalhando com músculo o tempo todinho também. Então é da mesma forma, o músculo ele fadiga do mesmo jeito, né? Embora seja um músculo menor, é um músculo que emite som, mas ele vai fadigar também se você não utilizar de forma certa. Então, legal pra Exatamente. caramba. E outra coisa que eu acho bem legal da gente falar, Rafael, é que muitas vezes, quando você é uma pessoa que cuida muito da voz e faz exercícios todos os dias, você condiciona a sua voz. Sua voz vai aquecer muito mais rápido quando você for fazer o uso dela. Então, isso também é bem importante. Legal. Condicionamento vocal, aquecimento vocal e desaquecimento vocal. São coisas, assim, fundamentais na vida de um atleta da voz. E também, inclusive, né, eu sei que você tem vários tipos de aquecimento e desaquecimento vocal, mas infelizmente não pode ser passado, né? E é muito importante que as pessoas entendam isso. Primeiro que cada pessoa é uma pessoa, cada músculo é um músculo, então por isso que a gente tem que ver antes. E também por conta do conselho, né? Explica um pouco mais pra gente sobre isso. Exatamente, Rafa. Nós, fonoaudiólogos, a gente tem o nosso Conselho Regional de Fonoaudiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a quem a gente responde as nossas questões. Então, para nós, fonoaudiólogos, Rafael, não é permitido que a gente passe numa live, nesses vídeos que a gente sabe que vão tomar uma proporção muito grande na internet, exercícios. Por quê? Às vezes, Rafa, um exercício que a gente viu lá, como exercício universal, que é a vibração de língua, por exemplo. E aí eu falo, a vibração de língua é excelente para aquecer a voz. O que pode acontecer? Eu não falei a quantidade, eu não falei como você vai fazer. E a pessoa faz aquilo. Tem pessoas, Rafael, que com 5 repetições fadigam. Tem pessoas que com 10 repetições fadigam. Então, imagina isso tomar uma proporção muito grande, a gente pode machucar as pessoas. E aí vai falar assim, nossa, foi a fono que passou e não funcionou para mim. Porque às vezes não funciona mesmo. Às vezes, uma vibração de língua, uma vibração de lábios, ela pode machucar aquela pessoa. Então, cada exercício precisa ser testado com cada pessoa e a quantidade de vezes que esse exercício deve ser executado também deve ser testado com essa pessoa. Por quê? Se você faz aquele exercício e você fadiga, quer dizer que a sua musculatura ela ainda não está preparada para receber aquele exercício. Vou pensar, é igualzinho à academia. Você não chega lá pegando 10 quilos, né? E na voz, quilo, peso, é a carga, a quantidade
quantidade de exercício já que eu vou colocar para você. Isso é individual, Rafa. Sim. Muito individual mesmo. Vale a pena até dizer que muitos de nós somos pessoas, atletas vocais de explosão e alguns de nós de resistência. Então, tem pessoas que precisam desenvolver mais a resistência vocal, tem pessoas que precisam desenvolver mais a força vocal. Então, isso é muito variável. Muito Ou seja, variável. é E a gente tem que específico tomar para cada muito um. Não dá cuidado. para eu simplesmente falar, para você é bom. Não tem como. É por isso que tem que ter todos juntos, né? O fono, é o professor de canto, é o otorrino, porque eu preciso da videolaringoscopia para saber o que fazer na prega vocal de cada um. Legal, legal. Carol, muito obrigado. Gente, essa é a minha madrinha desse meio de fono, que eu amo, que eu indico, que eu sou fã de paixão. Quero agradecer por ter aberto esse espaço para mim. E fala, se você quiser falar um pouquinho do seu Insta, enfim, das suas redes sociais, quiser deixar algum, a hora é agora. Gente, muito obrigada, viu, Rafa, pelo convite. Eu que Muito agradeço. querido você, estou muito feliz. Volta logo para a Fono. Você é um aluno, foi um aluno muito especial, um colega de instrução muito querido. Estou muito feliz com o seu projeto. Parabéns por levar conteúdos de qualidade para o seu público. Quem quiser falar comigo no direct, tirar dúvidas, meu Instagram, coloca aí para eles, Rafa. Vou colocar. É @fga.Carolina Fernandes. Pode me chamar que eu adoro bater papo. Fechou. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Boa noite e até a próxima. Vontade de dar um abraço, nem pode agora, né? Abraço virtual. Sinta-se abraçada. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Obrigada.